Olá, boa noite a todos. Sejam todos sempre muito bem-vindos ao estudo do Grupo Espírita Mensageiros. Que nesse momento, todos nós possamos mentalizar aquelas pessoas queridas pelas quais estamos fazendo pedido de oração, que você possa anotar o nome das pessoas ou simplesmente mentalizá-las. E se você puder encontrar com elas, separe um recipiente com água para que durante o nosso estudo a espiritualidade amiga fluidifique essa água e você pode levar até a pessoa que você mentalizou essa água para ela fazer o uso, igual a gente faz nos nossos encontros presenciais no nosso Grupo Espírita Mensageiros. Então, que nesse momento nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria, nossa Mãe Santíssima, agradecendo pela oportunidade que nos é dada do estudo do Evangelho de Jesus, do estudo da doutrina espírita. Agradecemos por toda a proteção e todo o amparo que recebemos do mais alto. Agradecemos pela espiritualidade amiga, trabalhadora do Grupo Espírita Mensageiros, que tanto nos oferece carinho, tratamento espiritual, orientações, proteção. Que nesse momento o amor do Mestre Jesus envolva todos nós, trazendo muita paz e equilíbrio aos nossos pensamentos, às nossas emoções, aliviando as nossas preocupações, as nossas dores físicas e emocionais, trazendo muita saúde para todos nós. Que a luz do Mestre Jesus envolva igualmente os nossos lares e todos os familiares que convivem conosco, trazendo muita paz para todos. Que nesse momento nós possamos, com o nosso pensamento elevado, captar as boas intuições do nosso mentor espiritual, que nós possamos fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria de viver. Obrigada, Mestre Jesus, obrigada, Senhor Deus, obrigada a todos os amigos espirituais que nos assistem e nos acompanham. Que o Senhor possa envolver a todas as pessoas pelas quais pedimos orações, que elas possam ser amparadas pela espiritualidade amiga e tenham também as suas dores, as suas angústias, as suas preocupações aliviadas. Obrigada, Mestre Jesus. Que assim seja. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a importância da oração, a importância de orar e vigiar os nossos pensamentos. Nós vamos falar também sobre a transmissão do pensamento e sobre a influência que os espíritos têm nas nossas vidas e no nosso pensamento. Lá no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos da codificação. Pergunta 457. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E a resposta foi: muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Isso é muito, muito importante, gente. Então, quer dizer que os espíritos conhecem nossos pensamentos, até aqueles que nós escondemos de nós mesmos. Assim, mais fácil seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que a esconder dessa mesma pessoa depois de morta? A resposta, certamente.
quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. E na pergunta 459, influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Então, a pergunta 457 foi se os espíritos conseguem, se eles têm, se eles conhecem os nossos pensamentos. A resposta foi sim. Na 459, a pergunta é se eles influem, se tem influência em nossos pensamentos e atos. E a resposta: muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, é muito importante que nós cuidemos dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, eles antecedem os nossos atos. Então, se nós conseguirmos ter pensamentos de uma natureza superior, nós temos tendência a termos atitudes melhores. Então, aqui Allan Kardec, ele faz perguntas muito inteligentes e muito importantes para a vida de todos nós. Aqui na doutrina espírita nós aprendemos que lá do plano espiritual, os espíritos conseguem ter acesso aos nossos pensamentos. E como que isso se dá? Como que isso acontece? Os nossos pensamentos, eles têm uma energia. Os nossos pensamentos, eles se propagam para todos os lugares. Imaginemos, né, que todos nós estamos mergulhados numa piscina e que os nossos pensamentos são o movimento da água. Quando a gente está dentro de uma piscina e a gente se movimenta na água, a gente faz esse movimento, a água vai se movimentando e vai para várias direções esse movimento e alcança outras pessoas ou outros objetos que estão dentro da piscina. Vocês já observaram isso? Se tiver algum objeto boiando, flutuando na água e a gente movimenta, a gente bate os pés, por exemplo, a água faz aquele balanço e o objeto balança também. Quer dizer que do nosso movimento gerou uma onda e essa onda chegou até o objeto. Então, semelhante a esse mecanismo é o nosso pensamento. A gente pensa, a gente gera uma energia, essa energia tem uma vibração e ela alcança quem estiver por perto. Todos nós estamos mergulhados numa energia que se chama fluido cósmico universal. Ele banha a todos os seres, sendo encarnados ou não. Esse fluido, ele envolve a todos nós, envolve a todos os espíritos, envolve tudo ao nosso redor, sejam objetos, né, nós mesmos ou, né, os espíritos. E quando a gente pensa, a nossa energia fica impregnada, né, desse pensamento no fluido cósmico universal. E a partir disso, o nosso pensamento se propaga. Ele se propaga para quem estiver na mesma frequência do nosso pensamento. Então, se o nosso pensamento tiver uma frequência mais elevada, quem vai perceber os nossos pensamentos é quem estiver numa frequência semelhante. Se o nosso pensamento tem uma frequência elevada, o que é uma frequência elevada? O pensamento, ele carrega a nossa emoção, o sentimento que a gente coloca naquele pensamento. Então, se o nosso pensamento é um pensamento de bondade, é um pensamento de alegria, é um pensamento de gratidão, tudo que se aproxima do amor é um pensamento que foi banhado com a energia do amor, é uma frequência mais elevada. Esse pensamento, ele vai atrair quem estiver na mesma frequência elevada. E quem está nessa frequência elevada lá no mundo espiritual? O nosso mentor espiritual, também chamado de anjo de guarda, os espíritos
que praticam o bem. Então são eles que vão ouvir esses pensamentos. Aqueles espíritos que estão numa frequência mais inferior, que é uma frequência mais inferior? São aqueles que vibram na maldade ainda, que vibram com sentimentos de vingança, de mágoa, de ressentimento, de ódio, de preguiça e assim por diante. Eles vão captar os nossos pensamentos dessa mesma frequência. Então, quando os nossos pensamentos são pensamentos que estão na energia da raiva, do ressentimento, do orgulho, da inveja, do ciúme, da ingratidão e todas essas emoções que são características inferiores, são esses pensamentos que os espíritos que ainda estão arraigados à maldade, ainda estão distantes da prática do bem, são esses pensamentos nossos inferiores que eles captam. Muitas vezes nós equivocadamente acreditamos que estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Igual a nossa vida aqui na Terra, que nós temos muitas pessoas que nos cercam, no mundo espiritual tem muitos espíritos que nos cercam. Quem não percebe isso pode não acreditar nisso que nós estamos falando. Nós aprendemos na doutrina espírita que a população de desencarnados é 3 vezes maior do que a de encarnados. Então imagina só, né? Ao sair na rua a gente tem muito mais desencarnados do que encarnados. Quem tem mediunidade percebe, uma mediunidade mais aflorada percebe isso. Então nós precisamos orar e vigiar os nossos pensamentos. Da mesma maneira que o nosso pensamento elevado, ele é captado pelos espíritos superiores, esse mesmo mecanismo de transmissão de pensamentos é o mecanismo da nossa prece, da nossa oração. Quando nós fazemos uma oração, mas uma oração sincera, uma oração que vem do coração, não importa se a gente usa muitas palavras, não importa se a gente usa frases bonitas, o que importa é a nossa intenção ao orar. Quando elevamos o nosso pensamento a Deus, seja para louvar a Deus em gratidão, seja para pedir a Deus forças, uma ajuda, alívio das nossas dores, dos nossos sofrimentos, sempre que elevamos o nosso pensamento com sinceridade, a nossa prece é ouvida pelos espíritos amigos, trabalhadores de Jesus, trabalhadores do bem. E nessa oração, quer dizer que o que a gente pedir, tudo que a gente pedir a gente vai receber? As coisas não funcionam muito assim, né? Tudo que a gente pede a gente recebe. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos maturidade ao solicitar alguma coisa. Semelhante às crianças, né? Que muitas vezes pedem aos pais algo que não vai ser bom para elas. Muitas vezes nós somos crianças espirituais que pedimos ao nosso Pai maior que faça coisas por nós que não vai ser bom para nós mesmos. Então, Deus, que é um Pai de justiça, de infinito amor, de infinita misericórdia por todos nós, Ele concede para nós tudo que for para o nosso bem. Então, quando nós pedimos algo que for para o nosso bem, se for o momento, nós recebemos sim por esse pedido. E sempre, sempre, sempre que nós pedirmos em oração, nossas preces serão atendidas para nos ajudar a passar por situações difíceis, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança, as nossas forças, a nossa coragem. Quando nós pedimos o auxílio do mais alto, a espiritualidade amiga encontra condições em nós para nos ajudar. Porque através do nosso pensamento elevado em oração, é como se a gente abrisse uma portinha dentro de nós para que as energias do bem,
endereçadas a nós pela espiritualidade amiga, adentrem o nosso ser. Quando nós fazemos oração, nós podemos fazer oração em qualquer lugar, em qualquer momento. Basta que elevemos o nosso pensamento numa oração sincera. Nós podemos orar por nós, podemos orar por outras pessoas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, que a espiritualidade amiga também ouve as nossas orações e vai em socorro daqueles que necessitam. Quando nós elevamos o nosso pensamento em oração, nós nos sintonizamos com o nosso mentor espiritual. Todos nós temos um espírito amigo que foi designado para nos auxiliar na nossa encarnação. Todos nós temos. Esse espírito amigo nós chamamos de espírito amigo, nós chamamos de mentor espiritual, guardião espiritual ou popularmente conhecido como anjo da guarda. Cada um pode dar o nome que achar melhor. Na doutrina espírita a gente costuma chamar mentor espiritual, mas é a mesma coisa, essas palavras são sinônimos. Então o nosso mentor espiritual é alguém muito querido, né? Que gosta muito de nós, muitas vezes já teve experiências conosco em outras encarnações e nós criamos esse laço de afeto. Ele está conosco desde o planejamento da nossa encarnação e ele permanece conosco durante toda, essa etapa dessa vida. E ele, o que ele faz por nós? Ele nos auxilia, através de boas intuições, qual caminho precisamos seguir. E aí a gente entende, Quando Allan Kardec pergunta se os espíritos influem no nosso pensamento, o nosso mentor espiritual influi no nosso pensamento, sim. Sabe, às vezes aquela ideia que a gente para e pensa assim, nossa, que bom que veio essa ideia, que bom, eu não tinha pensado nisso antes, e as coisas vão se ajeitando, vai aparecendo soluções para as questões do nosso dia. Muitas vezes é o nosso mentor espiritual que deu uma inspiração no nosso pensamento, nos auxiliando no nosso dia a dia. Sabe, às vezes quando a gente está tão cansado, ou está com medo, passando por uma situação difícil, a gente faz uma oração, oh meu Deus, me ajuda aqui, está tão difícil, e a gente sente às vezes aquele alívio. É o nosso mentor espiritual que encontrou em nós condições de renovar as nossas energias. Então, da mesma maneira que a gente vem aqui na casa espírita, faz as nossas orações, recebe o passe, tem aquele alívio, parece que a gente sai até mais leve, Através da oração, qualquer lugar que a gente esteja, a gente pode receber esse auxílio se a gente elevar o nosso pensamento, e muitas vezes a gente se sente mais leve, porque o nosso querido mentor espiritual, nosso amigo, traz aquela energia positiva para refazer as nossas energias naquele momento. Nós precisamos praticar com mais afinco, com mais dedicação essa oração, pedindo ajuda, elevando o nosso pensamento, que assim nós vamos percebendo mais a presença do nosso mentor espiritual conosco em nossa vida. E muitas vezes nós podemos achar que estamos sozinhos, porque nós é que deixamos os pensamentos negativos tomarem conta da nossa mente. Isso é muito frequente, porque nós vivemos num mundo de muito sofrimento e nós trazemos também, infelizmente, muitos desafetos do passado, de erros que nós cometemos com outras pessoas em vidas anteriores, ou às vezes até mesmo nessa. Então, tem espíritos desencarnados que muitas vezes não querem o nosso bem. E quando o nosso pensamento está no pensamento de raiva, de tristeza, de mágoa, de ressentimento, de revolta, de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de ciúme. Precisamos prestar atenção quando nós estamos com pensamentos, com esse tipo de pensamentos conosco, porque é nessa hora que os espíritos desencarnados que não querem o nosso bem, é nessa hora que eles conseguem influenciar os nossos pensamentos
e piorar o que a gente já está pensando. Prestem atenção no que eu falei. Piorar o que a gente já está pensando. Então começou por nós. A responsabilidade é nossa. A gente muitas vezes existe um entendimento equivocado dessa influência. Se nós estivermos com um pensamento elevado, fazendo as nossas orações e praticando o bem, os espíritos inferiores não vão interferir no nosso pensamento. Por quê? Porque o nosso pensamento está mais elevado. Lembra do que eu comentei aqui no começo? Quando a gente está com um pensamento elevado, em vibrações de amor, isso nos protege. Acontece que nós somos muito imperfeitos e o nosso hábito ainda é muito mais de termos pensamentos inferiores do que termos os superiores. E aí fica muito fácil termos uma influência negativa sobre os nossos pensamentos e, consequentemente, sobre as nossas atitudes. Vocês já perceberam quando nós estamos nervosos? Como que é fácil ficarmos muito mais nervosos e às vezes a gente para pensar, nossa, parece que isso não era tanto para ficar um acontecimento pequeno, parece que a gente fica nervoso demais. Então, porque a gente entrou numa vibração inferior. Aí fica fácil da gente ter uma influência negativa do mesmo teor, mas foi a gente que abriu a porta para esse tipo de influência entrar. O nosso pensamento, ele é uma energia criadora, é muito importante que a gente preste atenção quando os nossos pensamentos estão inferiores, para elevar o nosso pensamento. E a oração é o meio que nós temos para elevar o nosso pensamento. E sabe qual é o outro meio importantíssimo para isso? Allan Kardec perguntou na pergunta 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Adivinha? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. E onde a gente precisa prestar atenção? Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e que vos insuflam a paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Por essa razão que Jesus, na oração dominical, nos ensinou: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O que quer dizer? Que os pensamentos que nos estimulam a discórdia, as más paixões, que nos exaltam o nosso orgulho, pegam o nosso ponto fraco. São esses pensamentos que nós precisamos combater e é por isso que Jesus nos ensinou na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Precisamos, então, estar muito atentos a que teor estão os nossos pensamentos, né? E como que nós podemos, então, através, desse ensinamento tão importante para nós, como que nós podemos neutralizar a influência de espíritos inferiores na nossa vida? Praticando o bem e pondo em Deus toda a nossa confiança. Então, praticando o bem, onde quer que estejamos, a prática do bem, além de ser um instrumento de nosso aprendizado, um instrumento para a nossa evolução, a prática do bem é uma proteção que nós temos para as nossas vidas. Olha que coisa mais maravilhosa! E colocando em Deus toda a nossa confiança. É o primeiro mandamento que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e fazer ao próximo o que gostaríamos que fosse feito para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Praticando os ensinamentos do Evangelho de Jesus,
nós estaremos praticando bem, nós estaremos trabalhando em nós para vencermos o orgulho, o egoísmo, a vaidade, estaremos desenvolvendo em nós as virtudes que todos nós trazemos latentes dentro de nós, de amor, de bondade, de indulgência, de humildade. Assim, nós estaremos praticando bem, estaremos com o nosso pensamento mais elevado, porque quando a gente pratica o bem, o nosso pensamento é de amor. Todas as vezes que nós praticamos o bem, nós estamos praticando o amor. E isso faz com que toda a vibração do nosso ser esteja mais elevada. Assim nós podemos captar as boas vibrações da espiritualidade amiga que cuida de nós, estaremos mais intimamente ligados ao nosso mentor espiritual que nos protege, que nos intui o melhor caminho a seguir. E assim nós estaremos nos livrando da influência de espíritos que ainda se comprazem em praticar o mal. Para isso, nós precisamos manter as nossas orações sempre em prática, seja de manhã ao despertar, agradecendo por um novo dia, seja em qualquer momento do nosso dia, principalmente antes de dormir. Porque quando nós dormimos, nós sabemos que o nosso corpo repousa, mas nós nos desligamos em espírito momentaneamente do corpo e, dependendo da nossa sintonia, nós vamos ter companhias semelhantes. Se nós fizermos a oração antes de dormir, nós estaremos em sintonia com o nosso mentor espiritual e ele nos acompanha, né? Para encontro de espíritos amigos, nos acompanha nos levando em ambientes agradáveis, onde nós podemos aprender e podemos praticar o bem, como a nossa querida casa espírita. É muito importante a oração. Então, dentro desse contexto, nós podemos dizer assim: dize-me o que pensas, que eu te direi com quem tu andas. Se os nossos pensamentos são de características inferiores, nós estaremos acompanhados de quem? De espíritos da mesma categoria. Se os nossos pensamentos são pensamentos superiores, de amor, de alegria, de bondade, de prática do bem, nós estaremos acompanhados de espíritos da mesma categoria que também praticam o bem. Então depende de nós, do nosso esforço diário, que companhias teremos espirituais. Depende de nós, pela prática do bem, pelas nossas orações, termos, a alegria de estarmos em sintonia com o nosso mentor espiritual. Nós sabemos que isso é um grande desafio para todos nós, porque nós sofremos, nós ainda temos dentro de nós, o hábito de pensamentos e de emoções ainda muito desequilibradas. Mas a nossa vida é assim, Não tem momentos que nós conseguimos, tem momentos que a gente escorrega, quando vê a gente lembra, faz oração de novo, nosso mentor nos auxilia, a gente mantém um pouquinho mais e não podemos desanimar. Nós precisamos colocar a confiança em Deus, sobretudo. Nós somos filhos queridos de um Pai amoroso, justo e bom. Nós não estamos sozinhos, nós temos uma torcida do bem que está lá no mundo espiritual, nos auxiliando para que a gente saia vitorioso da nossa encarnação. Muitas vezes na prece a gente pede o término de alguns sofrimentos. Se ainda não for a hora, Deus não vai conceder exatamente o término, mas Ele vai nos auxiliar, dando forças para a gente passar por aquela prova, porque muitas vezes essa prova difícil que estamos passando é o remédio amargo que vai curar um mal maior. Tenhamos esperança que nós não estamos sozinhos. Deus nos auxilia através da espiritualidade amiga e estamos todos aqui para auxiliarmos uns aos outros. Então façamos preces uns pelos outros, vamos dar forças e esperanças uns para os outros, porque nós somos instrumentos de Deus para auxiliarmos uns aos outros. Um dia sou eu que estou precisando, outro dia é um companheiro que está precisando e a gente vai estendendo a mão e assim juntos, irmanados no amor de Jesus, nós vamos vencendo.
Fiquemos todos na paz do Mestre Jesus, que possamos compartilhar essa paz com todos que convivem conosco, agradecendo por esse momento de estudo, de oração. Que o Senhor Jesus permaneça em nossos lares, nos envolvendo e nos amparando, nos dando forças e coragem para vencermos todos os desafios da nossa vida. Fiquemos todos na paz do Mestre Jesus. Que assim seja.